Olá, tudo bem? Meu nome é Elisângela Kudeliauskas, sou coach e facilitadora sistêmica. Hoje eu vim trazer para vocês, neste Dia dos Pais, a figura do pai ausente, segundo as constelações familiares. Bem, o Dia dos Pais pode ser benéfica para o comércio, mas particularmente pode gerar muitas tristezas, raivas e imensos vazios em algumas pessoas. Então, um dia inteiro dedicado a alguém que não está presente em sua vida pode te levar ao túnel do tempo e abrir aí algumas feridas, não é mesmo? Mas, com certeza, a ausência do pai, ela não é sentida apenas no dia dedicado a ele. Essa ausência ela é vivida constantemente, a cada dia de uma vida inteira. Então, pensando na visão sistêmica, a função do nosso pai é nos ajudar a entrar em contato com o mundo, Isso quem diz é Bert Helling, em textos, nós encontramos essa fala. Bert Helling é o pai das constelações familiares. E é claro que essa função ela poderá ser exercida por outro adulto, não necessariamente pelo pai, mas a função paterna ela pode ser exercida por um tio, por um avô e até mesmo por outra mulher. A grande questão que cria aí as desordens nas famílias é quando se exclui o pai no olhar, no coração, seja por raiva, por medo, por vingança e até esquecimento. Então, este ser não olhado cria uma força nociva no sistema familiar e no futuro, se paga aí um preço muito alto por essa exclusão. Então, na visão das constelações familiares, existem 3 leis fundamentais que precisam ser respeitadas para que a vida siga aí um fluxo saudável, que é a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Resumidamente, nós podemos falar que essas leis elas traduzem que um sistema familiar todos têm direito de pertencer, E nesse sistema ninguém pode ser excluído. Quem vem antes tem precedência, sobre quem vem depois. E nas relações entre iguais precisa existir um equilíbrio de troca entre dar e receber. E para que possamos respeitar a lei da ordem aí, nós devemos estar cientes de que os pais, eles vêm antes e, portanto, devemos honrá-los deste lugar de grandes no sistema, Então, para as constelações, não existe pai ausente. Para as constelações, existem apenas o pai, Como sendo aquele que lhe transmitiu a vida. E antes, antigamente os homens, eles eram praticamente os únicos provedores aí de uma casa, Eles trabalhavam em excesso, passavam longas horas fora de casa, ausentes aí do lar. E até hoje, ainda há esse excesso de trabalho. Mas o que prevalece atualmente é esse aumento aí no número de divórcios. E geralmente o pai, a figura do pai é quem fica mais afastado. Não que o contrário não aconteça, mas geralmente é a figura paterna. E ainda os pais que estão presentes, mas não participam. Tem também aqueles pais que são doentes e tem também aqueles pais que são dependentes, Então, uma série de motivos levam a esse distanciamento dos filhos. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja esse motivo que leva a esse distanciamento, a criança vai crescer sem seus pais, seja por falecimento do pai, seja pelo desconhecimento ou mesmo esse distanciamento já falado. Dependendo da dinâmica do sistema familiar, essas crianças, ao se tornarem adultas,
podem sofrer alguns desdobramentos aí dessa ausência, né? Essa ausência, ela vai se manifestar. Então, como sensação de vazio, sem explicação, sensação de não ter um rumo na vida, seja também se manifestando aí numa dificuldade nos relacionamentos, fracassos profissionais constantes, né? E em casos extremos, podemos citar até a dependência química. Então, um dos principais fatores que podem determinar como os adultos sem pais, né, caminham pela vida é a dinâmica familiar na qual eles são envolvidos, né? Como que essa família vai encarar essa ausência, como vai ser passado para essa criança, né? Então, se o pai está ausente, seja por qual motivo que for, já é reflexo de uma transgressão das leis sistêmicas. E cada contexto da ausência pode nos indicar qual lei pode estar sendo aí desrespeitada. A pessoa adulta tem uma opinião negativa do pai, geralmente acompanhada aí de várias críticas, né? Várias exigências. Então, com isso, sente-se superior, ele vai se sentir superior e maior aí na hierarquia em uma das leis sistêmicas. Então, a própria cobrança de mais presença é muitas vezes carência e exigência da criança por mais afeto e atenção. Então, quanto à criança, né, é comum sentir falta, desejar o pai mais próximo, né, desejar essa presença. Ela certamente ficará com raiva e frustrada por não tê-lo ao seu lado. Inconscientemente até essa ausência ela se manifesta. Mas o adulto precisa aprender a lidar com isto sobre um outro olhar, né? Reconhecer que o pai deu tudo o que podia com os recursos naquele momento. Então, esse reconhecimento é o primeiro passo. Então, acolher a própria criança em um trabalho de autoconhecimento também é importante. O melhor a se fazer para ficar livre aí desses emaranhados, né? Ficar livre desses conflitos sistêmicos, é permanecer no lugar que lhe é devido no sistema familiar. É esse pai ter o lugar dele no sistema familiar, não haver essa exclusão. Então, honrar o pai, independente de quem ele foi ou do que ele é hoje, é preciso se encher da vida que lhe foi dada por meio dele para você conseguir seguir em frente. Muitas vezes, o pai também está preso em algum emaranhado inconsciente e não poderia atuar de maneira diferente, né? Nós falamos aí de um padrão de repetição. Você será diferente e fará diferente desde que mantenha o lugar que a ele pertence, independente de qualquer coisa. Afinal, né, tanto o pai quanto a mãe estão sempre presentes dentro de você, né? Nós temos eles dentro do coração. Não precisamos estar fisicamente próximos, mas carregamos nossos pais dentro do coração. Então, reconhecer isso é sair do vazio, é se conectar com as suas raízes e se apropriar da vida de quem você é. Aí vem a pergunta, né? Como é possível, então, restaurar a paz perdida aí nas famílias? Essa paz, né, perdida por conta dessa exclusão. O que fazer, então? O caminho para a paz vem com a inclusão desses pais, desses homens, respeitando e honrando o seu lugar de direito no sistema familiar a que pertence, né? Independentemente do que tinha feito, do que tenham feito ou deixado de fazer. Tem que haver essa inclusão. Afinal, né, o ato de dar a vida é irrevogável, né? A vida é um bem maior que nós recebemos deles. Quero mencionar aqui, né, é muito importante enfatizar que essa inclusão não quer dizer que você deve manter um convívio, tá? Pois às vezes esse pai já faleceu, ou às vezes ele não é conhecido, ou simplesmente ele não deseja contato
contato com os filhos, né? O objetivo dessa inclusão é dar um lugar a ele na sua consciência e no seu coração. É olhar com gratidão. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser muito difícil, né? Muito complicado, né? Porque às vezes leva-se aí uma vida inteira para conseguir fazer esse movimento afetivo interno. Daí a importância do apoio de um profissional nesse processo. O ato de incluir a figura paterna na família não pode ser um mero protocolo, né? Uma obrigação. A mudança ela precisa acontecer no nível emocional e não pela via racional, intelectual. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão da ausência do pai mediante a visão sistêmica. Um forte abraço, até mais!